caminhando no debate. Beleza. Gente, então, oficialmente, boa tarde. Alexandre, pode começar a gravar. Oficialmente, boa tarde. Nós vamos dar início agora à nossa última atividade do dia de hoje, né? O segundo dia do segundo Simpósio Amazônico de Ciências Sociais. Eu sou Elisa Rodrigues, coordenadora geral do simpósio, e vou estar aqui dando suporte para o professor e acompanhando a conferência. E a nossa atividade de agora tem como título Meio Ambiente e Opinião Pública no Brasil e na Amazônia. Ela será uma conferência ministrada pelo professor Dr. Gustavo César de Macedo Ribeiro, professor da Faculdade de Ciências Sociais e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Universidade Federal do Pará. Eu vou apresentá-lo muito rapidamente, logo em seguida passo a palavra para ele. O professor Gustavo é professor adjunto da Universidade Federal do Pará, atuando na Faculdade de Ciências Sociais e no Programa de Pós-Graduação em Ciência Política. É doutor em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, tem mestrado em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte também. Realizou estágio pós-doutoral no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Universidade Federal de Minas Gerais e é coordenador do Grupo de Estudos Comportamento Político e Sociedade, o CEPOLS. Atua nas áreas de Sociologia e Ciência Política, com experiência de pesquisa nos temas de comportamento político, voto de classe e interações entre mídia e política. Então, professor Gustavo, muito obrigada pelo aceite em participar e em somar conosco em mais uma edição do simpósio. O senhor é um dos professores dos programas de pós-graduação do IFCH que estão conosco desde a primeira edição, colaborando. Então, seja muito bem-vindo. Nós temos um total de 1 hora de atividade, então o senhor fica muito à vontade para gerenciar o seu tempo de fala, o momento em que o senhor achar mais adequado abrir para os participantes perguntarem. E eu estou por aqui no cantinho para dar um suporte, e ali por volta de 6h40 eu passo a frequência, para a gente registrar certinho quem veio para a confecção dos certificados depois. O senhor não precisa assinar, está tudo certo. Então, fique muito à vontade. Ok, boa noite, pessoal. Em primeiro lugar, eu agradeço o convite, né, da organização do evento. Faço isso em nome da Elisa. Agradecer, Elisa, pelo convite também e pela introdução que você fez agora. Obrigado pelas palavras e pelo convite. Sempre a Elisa aí tendo toda a atenção com a gente, tá? Realmente é uma coisa que a gente, né, aprecia e fica feliz. Fico feliz de poder participar. Obrigado pelo convite e obrigado pela presença de todas e todos, né? Então, assim, então eu vou começar falando, gente, não sei, a Lisa falou assim, né, Lisa, você disse, não, eu posso gerenciar meu tempo, mas assim, ó, é bom que, de repente, se vocês quiserem me dar uma, tipo assim, professor, já tá aí, 30 minutos e tal. Eu até vou já marcar o meu tempo também, mas é porque meu celular está um pouco aqui distante, aqui carregando, mas, enfim. Caso, eu vou colocando aqui no chat, se o senhor quiser. Pronto, se você puder fazer isso, Elisa, eu agradeço, tá? Quando chegar perto dos 25, 30 ali, aí você me dá um toque para eu ir me organizando aqui, tá bom? Pode deixar. Então, gente, bem, boa noite para todo mundo e olha só, eu vou fazer aqui, né, essa conferência e eu agradeço realmente o espaço de poder fazer isso, né, aqui no simpósio. Também, para mim, é um privilégio estar novamente aqui no simpósio e sempre que puder estarei, porque eu acredito que esse tema é um tema um pouco, assim, como é que eu diria? Ele é um tema que a gente está, assim, investindo nele agora, digamos assim, né? Então, eu sugeri que a gente falasse um pouco sobre meio ambiente e opinião pública no Brasil e na Amazônia, e aí eu tenho alguns dados para mostrar para vocês de uma pesquisa que a gente fez, né? Alguns de vocês podem ter visto algumas coisas que a gente está passando por aí, alguns âmbitos sobre as informações dos dados da nossa pesquisa, mas antes de começar especialmente falar sobre eles, né? Eu queria acrescentar algumas coisas sobre o porquê de fazer isso, né? Eu estava começando hoje uma disciplina também de manhã na pós-graduação, eu estava falando basicamente isso que eu vou falar agora, que
essa pesquisa que a gente fez e o porquê dela, né, ela tem a ver com um pouco com algumas histórias de como nós pensamos algumas coisas no Brasil e na Amazônia, tá certo? Então, assim, por um lado, a gente conhece, assim, o Brasil, ele no Brasil a gente tem um acúmulo de dados muito, assim, importante sobre questões ambientais, né? Então, somente na área, assim, fora das ciências sociais, nem se fala, mas eu estou dizendo, mesmo na área das ciências sociais, a gente tem um acúmulo interessante de questões, de dados sobre meio ambiente. Então, as ciências sociais deram conta de pensar o fenômeno ambiental no Brasil de forma bastante interessante, a partir de diversos temas, políticas ambientais, relação entre sociedade e meio ambiente, questões mais específicas, que vão desde, sei lá, gestão de resíduos sólidos até, sei lá, enfim, relação com o clima, né? Então, você tem muitas evidências nesse sentido, né? Porém, nós temos ainda poucas evidências, né, no campo das ciências sociais no Brasil sobre como funciona, digamos assim, não somente a opinião pública, mas como é que funciona a cabeça dos indivíduos, ou seja, a cabeça dos brasileiros e das brasileiras ao pensarem em meio ambiente, né? Nós temos alguns dados comparativos internacionais, nós temos algumas produções iniciais, mas essa não é a questão que está tão em voga quanto outros temas relacionados ao meio ambiente no Brasil, principalmente no âmbito da academia das ciências sociais, né? Ou seja, no âmbito das ciências sociais. Isso é uma coisa. Por outro lado, a gente também, quando vai pensar... e aí, a nossa proposta, né, a proposta dessa conferência e dos dados que eu vou apresentar aqui, né, e eu vou tentar um pouco contextualizar os dados, né, por ser uma conferência, vou tentar não só apresentar os dados, mas tentar dar uma contextualizada nos dados. Então, por isso que não se preocupe, quem já viu a gente falando sobre esses dados em algum momento, eu vou tentar dar uma contextualizada melhor em algumas coisas, tá? Não vai ser só a exposição dos dados. Então, tem uma coisa que é interessante também, que a minha proposta aqui, então, é de pensar meio ambiente, opinião pública e opinião pública no Brasil e na Amazônia, pensar também a questão, assim, a nossa proposta em geral é pensar valores ambientais, atitudes ambientais, comportamentos ambientais no Brasil, do ponto de vista das áreas do comportamento político e da opinião pública, certo? Isso significa pensar a partir de alguns enfoques, né? Por exemplo, eu vou pensar aqui um problema, pensar problemas aqui que eu estou pensando do ponto de vista de um público de massas, ou seja, daquilo que no campo do comportamento político e no campo também, enfim, que essa foi uma contribuição do campo do comportamento político para a ciência política, para a ciência social como um todo, que é diferenciar alguns grupos, né? Então, quando eu vou pensar assim no público de massas, certo? Ou seja, eu estou pensando em algo que é diferente, pelo menos do ponto de vista da ciência política, diferente das elites políticas. E elites políticas, estou pensando aqui, não somente parlamentares, governantes, representantes, mas quem está imerso na política de igual maneira, lideranças políticas, militantes, né? Essas são as elites políticas. Quando eu falo de público, eu não estou pensando nessas pessoas. Eu estou pensando no cidadão comum, na cidadã comum, e que não está imerso, digamos assim. Comum é também um termo não tão interessante, mas o cidadão, o que algumas teorias vão, assim, ele vai estar mais próximo do que algumas teorias vão chamar de eleitor mediano, né? Ou seja, do eleitor fora desse âmbito da inserção na política, né? Então, como é que a cabeça desse público funciona quando a gente pensa em meio ambiente, né? Esse é um desafio também, porque quando a gente vai pensar, por exemplo, em Amazônia, como é que a gente estuda a Amazônia, a gente está falando aqui do ponto de vista
da UFPA, que é uma liderança acadêmica nesse sentido, de produção acadêmica sobre a Amazônia, muitas vezes a gente é instado a pensar na Amazônia do ponto de vista de algumas abordagens, né? Então, pensar da Amazônia do ponto de vista de abordagens mais localizadas, com aportes mais qualitativos, né? E isso talvez seja mais dominante para se pensar em Amazônia. Então, do ponto de vista mais institucional, estrutural, mas sem pensar aqui no que eu estou pensando quando eu estou falando como a cabeça do público funciona. Então, a gente também tem pouquíssimo dado sobre isso. Então, eu vou falar aqui para vocês desses dados que eu vou apresentar, mas antes disso, eu quero só chegar e falar para vocês que é um desafio, então, pensar fora desses esquemas mais comuns. E o nosso esquema aqui de pensamento não é nada comum, não é nada incomum, é bastante comum. Está pensando aqui do ponto de vista de como é que funciona a cabeça do público, está pensando em comportamento político, né? Que, enfim, é comum na ciência política você ter esse campo de pesquisa. Mas, por outro lado, estamos percebendo que existe uma falta de dados sobre como pensa o público de massas no Brasil acerca do meio ambiente e também como pensa o público amazônida sobre o meio ambiente. Isso não significa, que eu estou falando aqui, que não existam estudos sobre isso, muito pelo contrário, né? A minha grande questão aqui é que faltam estudos sobre como o público amazônida pensa, em termos gerais, as tendências gerais, né? E nesse sentido é desafiador também a gente pensar nisso, porque muitas vezes nós vamos ser instados a pensar assim, ó, eu vou mostrar alguns resultados aqui para vocês, e aí vocês que vão se relacionar com esses resultados, eles vão pensar assim, pô, cara, mas assim, ó, esse resultado me parece estranho, porque naquela comunidade que eu estudo, não é assim na Amazônia. Ou então naquela região que eu estudo, não é assim na Amazônia. E aí, a minha questão aqui é que esses dados são para ser assim mesmo, porque eles vão ser, então, um agregado de informações do público como um todo, e não da especificidade de uma região, de um município, né? E isso que vai, então, ser um pouco desafiador para a gente pensar, e a gente está se colocando esse desafio para começar a pensar assim, tá bom? Então, eu fiz todo esse preâmbulo para dizer, então, que eu vou apresentar esses dados da nossa pesquisa, né? Esse coordenador da pesquisa, então, pesquisa de valores ambientais e atitudes sobre a Amazônia, que é uma pesquisa que a gente produziu no âmbito do Programa de Ciência Política, né, da UFPA. Enfim, aqui está um pouco, deixa eu começar mostrando aqui para vocês. Então, a gente, deixa eu passar um pouco aqui, a gente, enfim, produziu, é uma pesquisa que é basicamente uma pesquisa realizada pela UFPA, né? Ou seja, a UFPA é responsável financeira, acadêmica, né? Mas ela é realizada dentro do âmbito do Programa de Ciência Política, né? E tocada aqui pelo meu grupo, que é o Grupo de Estudos Comportamento Político e Sociedade. A gente recebeu alguns financiamentos, então, enfim, vale a pena sempre lembrar, né, dos nossos patrocinadores, né, a Melhor Foundation e o projeto Procad Caps Amazônia. A gente conseguiu, então, implementar esse survey, né, que tem esses objetivos, né, de, primeiro, colocar em evidência valores, atitudes e comportamentos ambientais do público brasileiro e amazônida, abordar temas ambientais em relação, em relação com variáveis de comportamento político individual e produzir evidências sobre percepções dos amazônidas acerca dos temas críticos que envolvem a região na qual vive. Tá certo? Então, bem, parece que não é nada que a gente não tinha visto antes. Mas não, a gente vai tentar argumentar aqui que tem algumas diferenças, tá? E quais são essas diferenças? É que a gente produziu, então, uma pesquisa survey, que, enfim, é aquela ideia que eu vou ter um questionário, né? Esse questionário eu vou instruir os aplicadores do questionário a ter a sempre dar o mesmo estímulo para todos os entrevistados, né? A partir desse questionário, e eu vou aplicar esse questionário numa amostra de uma população. Então, basicamente, nas ciências sociais, a grande ideia de que é um survey é isso, né? E aí, o que aconteceu? A gente, então, pensou assim, poxa, cara, tendo em vista que eu vou fazer esse survey para o Brasil, por que eu não faço o seguinte? Nós fizemos, então, nós contratamos, a gente pensou no seguinte, nós temos
a população brasileira acima de 16 anos, ou seja, a população, a idade de alistamento eleitoral, é o nosso universo. Nós tiramos, então, uma amostra desse universo, né? E implementamos esse survey para uma amostra nacional, né? E ele foi realizado aqui pela CP2 Consultoria de Pesquisa e Planejamento, que é uma empresa especializada em opinião pública, tem know-how aí na área de fazer entrevistas por telefone, por meio do sistema CAT, e nós utilizamos entrevistas, a maioria das entrevistas por telefone, mas também alguma parte das entrevistas de forma presencial, no período de 2 de abril a 24 de maio de 2024, né? E nós fizemos, então, uma amostra com 1.789 entrevistas para o Brasil como um todo, que garante aí uma margem de erro de 2,32%, com o índice de confiança, intervalo de confiança de 95%. Só que aí, o que a gente fez? A gente fez uma estratégia conhecida nessa área como oversampling, ou sobre amostra, digamos assim, que é a ideia de que eu vou pegar um grupo, uma região, e eu vou dar uma representatividade maior do que ela teria, né? Para que eu possa pensar que esse lugar que eu dei uma representatividade maior, ele também me dê dados representativos para aquele grupo, para aquela região, né? Professor Gustavo, o senhor está travando por aqui. Peraí. Oi? Voltei? Voltou. Voltei? Tá, beleza. Qualquer coisa, gente, posso até tentar desligar a câmera se voltar a travar de novo, tá? Porque talvez tenha sido problema do meu celular aqui, que eu tô, enfim, pode ser na internet por ele. Aí, vejam só. Então, onde é que vocês me perderam? O senhor não falou muito, não. O senhor só estava dando continuidade aos processos de entrevista. Então, a gente só rolou as últimas frases. Tá bom, beleza. Tá, já. Obrigado. Então, o que eu estava dizendo é que a gente conseguiu, então, que a nossa pesquisa ela tivesse uma amostra representativa para o Brasil como um todo, tá? Para o universo dos brasileiros e brasileiras acima de 16 anos, mas a gente conseguiu que a amostra para a região norte, ela também fosse representativa para a região norte, né? Com esse mesmo universo. Ou seja, os moradores e moradoras da região norte, acima de 16 anos, pensando nesse universo, a nossa amostra da região norte, ela também é representativa para essa região, tá? Então, a gente tem dados aqui que são sobre o Brasil e sobre a Amazônia, sobre a região norte, né? Ou seja, a região mais geograficamente representativa da Amazônia como um todo. Esses dados são também representativos da nossa amostra, tá? E aí, aqui tem mais ou menos o perfil da amostra, eu não vou entrar muito nisso aqui. E aí, isso nos permitiu fazer o seguinte, isso nos permitiu a pensar num questionário que a gente tivesse esse conjunto de questões aqui, valores ambientais, políticas ambientais, clima e experiência climática, atitudes em relação aos povos tradicionais, e também a questão socioeconômica e atitudes políticas, mas também pensando aí em uma bateria de questões específica só para quem mora na região norte, sobre a Amazônia, né? E com isso a gente tem, então, algumas informações que são representativas para a região amazônica, né? Com questões feitas somente para o público amazônica. E isso dá um pouco de pioneirismo para a nossa pesquisa, porque a gente tem poucas iniciativas nesse sentido, ou talvez não tenha nenhuma antes da gente. Então, eu vou mostrar alguns dados aqui, então, que vão ser um pouco assim, pioneiros nessa seara aqui, tá bom? E aí, eu vou começar a falar um pouco de como a gente fez as perguntas na amostra representativa para o Brasil como um todo, e depois eu vou entrar nas perguntas que a gente fez para o público amazônica especificamente, tá bom? Aí, eu falei para vocês que ia dar um pouco de contexto, tá certo?
Na nossa pesquisa, a gente utilizou de forma lata, de forma ampla, de forma um pouco mais solta, a ideia de valores ambientais. Se você for ver na literatura, valores ambientais, eles são coisas mais específicas do que a gente usou aqui, tá certo? Valores ambientais é a ideia de que as pessoas têm valores biosféricos ou valores centrados, né, antropocentrados, né? Isso que é valor ambiental, né? Ou seja, a natureza tem um valor em si, ou então a natureza tem um valor, digamos assim, instrumental. Então tem uma série de valores, né, que passam na cabeça dos indivíduos quando eu penso no meio ambiente, né? Então isso é valor ambiental, né, para a literatura nessa área. A gente utilizou valores ambientais aqui de forma um pouco mais ampla, né? E a gente também teve a ideia de fazer o seguinte, primeiro, começar pensando em uma coisa mais específica, né, dessa área da pesquisa sobre meio ambiente e comportamento, né, que é a ideia de comportamento pró-ambiental, ou seja, comportamento é sempre, quando a gente está falando na área de comportamento político, em comportamento, a gente está pensando sempre em ações, que é diferente um pouco dos valores e que é diferente um pouco das atitudes, né? Mas quando eu estou falando de ações, na área ambiental, a gente está pensando em comportamentos pró-ambientais, ações pró-ambientais. A gente começou a pensar em algumas, né? Então, as perguntas clássicas aqui, a gente perguntou para as pessoas, primeiro, se ela já votou em algum candidato, ou seja, ação, né? Ação de ter votado, né? Por causa das causas ambientais, tentativa de influenciar algum familiar ou de consumir algum produto com o objetivo de diminuir danos ao meio ambiente, né? Então, a gente vê aí que tem mais, o que mais chama a atenção aqui é dessas três perguntas mais específicas sobre comportamentos pró-ambientais. Aqui eu tenho menos, menos registro aqui de comportamentos pró-ambientais na questão do voto, né? Apenas 33,5% do público brasileiro disse já ter votado em candidatos porque eles têm, por causa das suas causas ambientais que eles defendem, né? Influenciar hábitos ambientais de familiares, 77,4% disseram que já fizeram isso. E deixar de consumir um produto que gera danos ao meio ambiente, 58,6% já disse que fez isso, né? Na questão aqui dos comportamentos ambientais, gente, na literatura, a gente sabe que tem uma questão aqui que isso é o que as pessoas estão dizendo. Não necessariamente isso vai ser, eu posso tomar isso como algo factual, né? Isso é a posição das pessoas, tá certo? Mas a minha questão aqui é que mesmo tomando essa problemática em conta, e aí alguns textos vão pensar assim, eu não vou nem perguntar para as pessoas, sabe o que eu vou fazer? Eu vou observar o que elas estão fazendo, né? Para pensar em comportamentos pró-ambientais. Então, a gente não fez isso aqui, a gente só perguntou e tomou como minimamente certo, né? Mas, mesmo assim, a minha questão aqui é que eu devo prestar atenção que o voto é o comportamento pró-ambiental menos comum no Brasil, né? Então, é uma coisa interessante aqui. Tem uma outra questão que a gente fez, mas essas são questões mais clássicas na literatura. A gente fez uma questão mais específica nossa, que é a ideia de que, imagine que a empresa que fabrica seu alimento favorito passou a produzir de forma que causa menos danos ao meio ambiente, mas que encarece seu preço final. Nesse caso, a gente perguntou, você continuaria a comprar a mesma marca ou passaria a comprar outra marca, né? Então, 65,9% disseram que continuariam a comprar a mesma marca. E aqui, então, a gente tem a ideia, que é comum também na literatura, de que o público brasileiro é majoritariamente desejoso de pagar pelo meio ambiente, que é o termo conhecido na literatura, ou seja, desejo de pagar pelo meio ambiente através do consumo, tá certo? Então, esse é um indicador que a gente está tendo aqui dessa temática que é muito comum fora do Brasil, mas pouco explorada no Brasil, tá? Também a gente fez uma questão meio também clássica aí, dos estudos sobre comportamento político e meio ambiente, que é a ideia do trade-off, ou seja, trade-off é aquela situação que eu perco em algum lugar para ganhar em outro, né? Só que a gente fez essa pergunta mais específica para a Amazônia. Só que aqui, veja só, aqui a gente perguntou para o público brasileiro como um todo sobre a Amazônia. Depois eu vou falar só o que a gente perguntou para os amazônicos, tá certo? Depois. Agora eu estou falando para o público brasileiro como um todo, se ele toparia concordar com essa questão aqui, ó. Geração de emprego e renda devem ser prioritários na Amazônia.
mesmo que isso possa causar danos ambientais à região. Aí a minha questão é, você concorda com isso? Né? E a gente vê aqui que a maioria do público brasileiro diz discordar disso, discordar totalmente ou parcialmente disso, a 71,3%, tá certo? Mas não é também desprezível que 25,3% concorde totalmente ou parcialmente disso. Aí, veja só, nós também trouxemos algumas questões que são clássicas na área de comportamento político e traduzimos essas questões para o ponto de vista ambiental. Por exemplo, a gente sabe que interesse é uma variável bastante importante, desde os estudos aí mais clássicos aí, da área de comportamento político, a gente sabe que quem está mais interessado na política tem um perfil diferente de quem não está tão interessado na política, né? Ou seja, para determinados comportamentos e para determinadas atitudes. E a gente traduziu essa questão para a área ambiental pensando o seguinte, ó, em relação aos assuntos relacionados ao meio ambiente, você se considera muito interessado, pouco interessado, nada interessado, tá certo? Depois a gente vai ver aqui que tem algumas nuances sobre essa questão de interesse, tá? Mas, assim, em geral, o público brasileiro se diz ou muito interessado ou interessado em questões ambientais, tá certo? Depois eu vou mostrar um pouco das nuances. E depois a gente fez uma questão sobre o que a literatura de comportamento político costuma a chamar de sofisticação. Sofisticação na área de comportamento político é a ideia de que as pessoas adquiriram determinados conhecimentos sobre a política. E eu testo esses conhecimentos sabendo justamente qual é o nível de conhecimento que as pessoas têm. É lógico que eu não vou fazer isso de forma antiética ou de forma a constranger os indivíduos, mas as questões geralmente são questões simples, no sentido de, você sabe o nome do presidente da Câmara? Ou então, sabe o nome da ministra do Meio Ambiente? Uma coisa nesse sentido, tá certo? E a gente perguntou para a pessoa que, conforme que você lembra, né, da forma menos né, assim, menos violenta possível, né, menos drástica possível, perguntou, conforme você lembra quem é, qual é o órgão? A gente deu uma lista de órgãos, né, de siglas de órgãos do governo federal, né? Qual desses aqui você lembra que é o que é responsável por fiscalizar as políticas públicas de meio ambiente no Brasil? E aí a gente notou que 83,2% do público brasileiro acertou a alternativa correta, que é o IBAMA, tá? Isso sugere, então, que, a princípio, o público brasileiro teria um certo nível de sofisticação ambiental, tá? O que é interessante, tá? O que é interessante. E aí a gente perguntou para esses 83% que conheciam o IBAMA, né, que identificaram o IBAMA corretamente, se ele confia no IBAMA. E a confiança é de 53,7% do público brasileiro, né, frente àqueles 83% que anteriormente identificaram o IBAMA corretamente. E apenas 29% desconfiam em alguma medida do IBAMA, né? E confiança aqui também, gente, confiança em instituições é também um tema clássico aqui na área de comportamento político. A gente também fez questões sobre tolerância política, né? Só que a gente traduziu essas questões para os direitos de manifestações de ambientalistas, por um lado, e de produtores de agronegócio, por outro. A gente vê aqui que há uma grande tolerância que as pessoas ambientalistas se manifestem e produtores do agronegócio, por outro lado, se manifestem também, né? Deixa eu dar uma corridinha aqui. Também fizemos questões sobre ocupação de terras. Aqui a gente tem uma polarização maior. Esse gráfico aqui é a cara, né? A galera da área de comportamento político adora pegar um gráfico desse para dizer que isso aqui é a cara da polarização, né? Quando você tem se você olhar aqui, dá quase um U, uma espécie de Uzinho aqui, né? Na distribuição. Aí você tem a cara do que seria um público polarizado. Então, em frente à ocupação de terras no Brasil por trabalhadores do campo, como a gente perguntou, o público brasileiro é bastante dividido. 42% aprovam em algum sentido e 40% desaprovam em algum sentido. Depois a gente perguntou sobre as preferências por políticas ambientais. Gente, por outro lado, é uma coisa que eu estou, assim, como diria vocês jovens, né? Você vê que o cara, quando vai, mete uma dessa, né? Vocês jovens, né? Já viu que tá virando tiozão, cringe, né? Mas, assim, como diriam vocês jovens, essa parte aqui é um negócio assim que eu vou dizer assim, eu olho para isso e digo, que sabor esses dados. Olha só, a gente perguntou para as pessoas sobre as preferências delas em relação algumas políticas em pauta no Congresso,
né? Então, a gente sabe que no Congresso tem alguns debates acontecendo sobre questões ambientais, né? Que não necessariamente estão muito claros do ponto de vista do público, né? Ou seja, acontecem muito mais, né, nos interiores e bastidores do Congresso ou das propostas de alguns partidos e lideranças políticas, né? Mas não necessariamente isso que está sendo debatido nesses contextos fecha com as preferências do público de massas no Brasil, né? E a gente perguntou, por exemplo, e aí a gente fez uma série de questões sobre isso, né? Aí ele perguntou primeiro o seguinte, sobre a proposta de aumentar agrotóxicos no Brasil, né? Você diria que concorda, discorda, né? Concorda totalmente ou parcialmente, não concorda nem discorda totalmente ou parcialmente. Então, 76,7% são contra, dos brasileiros e brasileiras são contra aumentar agrotóxicos. Da mesma forma, a maioria, 57,6%, são contra diminuir regras de licença ambiental para governos e empresas. Também nós analisamos que 56,4%, maioria aqui também, é contra a proposta de permitir privatização de serviços de saneamento e abastecimento d'água. Também perguntamos sobre a possibilidade de explorar petróleo na foz do Rio Amazonas, né? na bacia da foz do Rio Amazonas. E aí nós vimos que 50% do público já ouviu falar nessa proposta, enquanto 49,7% não ouviu e 0,3% não sabe nem respondeu. Juntando esses 50%, se eu dividir aqui, né, esses 50% em conjuntos, a gente vai ver que 25,2%, né, disseram que discordam totalmente, daqueles que ouviram falar, né, entre esses 50% que ouviram falar, tá, do total da amostra, 25,2% discordam totalmente dessa proposta, ou parcialmente, enquanto 18,7% concorda parcialmente. Ou seja, então apenas 18% do público brasileiro como um todo concorda totalmente ou parcialmente, né? Ao passo que 49,7% nunca ouviram falar dessa proposta e os demais discordam ou não têm opinião formada. E aí, bem, aqui vamos rapidão, gente, para também, eu acho que eu estou chegando aí no prazo aí, né, Elisa? 30 minutos já. 30 minutos, então eu vou falar aqui mais rapidão. Faz o seguinte, eu vou pular aqui alguns desses dados aqui, tá certo? Eu sei que tem... não, esses aqui não vou pular não, peraí, esses aqui são interessantes, ó. A gente perguntou para as pessoas, também a gente teve uma série de questões sobre experiência climática, né? Então a gente perguntou para as pessoas se ela, ou seja, considerando o clima da cidade onde ela morava, nos últimos 12 meses, primeiro, desse lado esquerdo aqui, né? Eu pergunto sobre se elas acham que a temperatura aumentou ou diminuiu, né? Então, 86,2% disseram que a temperatura aumentou nos últimos 12 meses. Por outro lado, nesse lado direito aqui, eu perguntei para as pessoas se nos últimos 12 meses, os dias que chove na cidade... Os contadores, não interessa daqui para frente. Eu estou cuidando da sua empresa. Oi, acho que alguém está falando, desculpa. Já desliguei o microfone. Tá, Joia. Obrigado. E aí, do outro lado, a gente vê aqui que quando você pergunta sobre os dias de chuva no seu município, a gente viu que a maioria aqui disse que diminuiu em algum sentido, ou muito, ou pelo menos um pouco, os dias que chovem na minha cidade, né? Então, essa é um pouco de experiência climática. E aí também a gente perguntou o seguinte, a gente perguntou para as pessoas se as pessoas foram afetadas por eventos ambientais extremos, né? Ou seja, como tempestades, alagamentos, calor, seca, calor extremo, seca, queimadas ou vendavais. 29,7% dos brasileiros e brasileiras disseram que já foram afetados. Desses 29,7%, a maioria diz ter sido afetada por calor extremo ou por enchentes e alagamentos, né? Ao passo que tempestades, vendavais, queimadas, secas e ciclones, nós tivemos uma proporção menor. Por outro lado, também, nós perguntamos quais foram os danos recebidos por causa desses eventos, né? Então, a maioria relatou danos ao patrimônio e perdas financeiras, né? Ao passo que problemas de saúde, de pessoas da família, problemas de saúde da própria pessoa, perda de moradia ou morte de familiares ou conhecidos, estão em proporções menores.
Isso aqui eu vou pular, tá? Porque tem muita questão aqui que não vai... Também aqui, gente, depois se vocês quiserem eu volto, mas vou pular essa parte, já que não é muito do nosso tema aqui. Agora, me deixa falar só sobre isso aqui, ó, para terminar. Agora, para terminar mesmo. São as questões sobre atitudes sobre a Amazônia e questões específicas sobre a região norte. Nós começamos, então, perguntando assim. Isso aqui é uma coisa muito legal, que é, quando eu pergunto sobre qual o principal problema do país, por exemplo, a lista dos principais problemas do país estão muito relacionadas a economia, por um lado, segurança, por outro, às vezes da educação ou da saúde muito alto, né? Quando a gente pergunta para as pessoas... Aí agora eu vou falar aqui as perguntas que a gente fez para o público amazônico somente. Quando a gente pergunta para as pessoas qual o principal problema da região amazônica, as principais respostas foram desmatamento e queimadas. Essas duas juntas dá em torno de 43% das respostas do público amazônico. Acho que isso foi uma coisa muito impressionante para a gente, né? E vejam só que temas ambientais foram, assim, muito lembrados como problemas da região amazônica, né? Essa é uma outra coisa legal também, certo? Assim, essa é uma coisa que eu, assim, espero que, enfim, cause nó na cabeça de vocês. Pelo menos na minha causou, então não me deixem só, né? Que quando a gente perguntou para as pessoas qual o sentimento que elas têm em relação às algumas atividades econômicas desenvolvidas na Amazônia. E a gente perguntou se elas acham positiva ou negativa, essas atividades positivas ou negativas. Olha só, quando a gente pergunta sobre extração de madeira positiva ou negativa para a Amazônia, 82,7% diz que é negativa. Quando a gente pergunta sobre mineração, também 82%. Agora, quando eu pergunto se o agronegócio é positivo ou negativo para a Amazônia, 69,9% dizem que é positivo. Olha o nó. Também a gente perguntou assim, ó, você desejaria, sobre a proposta de aumentar a área permitida por lei para a agricultura na Amazônia? O que a gente está perguntando aqui, na verdade, né? A gente está deixando uma questão bem clara sobre... Se a gente fosse perguntar, por exemplo, para algum expert na área, a gente perguntar assim, e aí, cara, você é contra ou a favor que a gente reforme o Código Florestal para permitir que a repartição enfim, empreendimentos rurais na Amazônia deixe de ter a proporção de 80% de conservação contra 20% de exploração, né? É basicamente isso que ele está falando. Só que a gente traduziu para uma forma mais clara, que é, se é a favor ou contra... você concorda ou discorda em aumentar a área permitida por lei para a agricultura na Amazônia? 55,3% disseram que sim. Isso significa que 55,3% disseram que topam, de alguma maneira, perder um pouco de floresta para a agricultura. Certo? Mais uma questão que dá nó. A gente também perguntou, essa é uma questão também bem legal, também estou terminando. A gente perguntou para a pessoa pensar, caso fosse oferecido a um chefe de família que está desempregado, né, um emprego como garimpeiro na reserva indígena, ele deveria aceitar? 66% disseram não, a passo que 29% disseram sim. Tá certo? Beleza. E aqui, gente, eu vou fechar, gente, assim, eu vou parar um pouco essa apresentação. Eu vou aqui meio que parar agora, porque senão, se eu fosse continuar, eu ia falar muito mais coisas. E aí eu vou parar para a gente poder conversar um pouco, caso vocês queiram. Então, esses últimos dados sobre a Amazônia foram dados que nos colocaram, assim, nos instaram a pensar muitas coisas, sobre a presença do agronegócio, sobre a desejabilidade de certas atividades, né, sobre os problemas da Amazônia, tá? Então, tudo isso nos leva a pensar de uma forma diferente, um pouco, né, pensando aqui sobre como é que funciona a cabeça do público amazônico, tá certo? Então, eu sei que às vezes aparecer, na cidade que eu pesquiso, eu já ouvi essa frase. E essa relação aqui das atividades econômicas é diferente. Eu sei, mas nesse caso a gente pensou para o público amazônico como um todo. E aí a gente teve esses resultados. Então, essa foi a forma que a gente contribui com aquilo que eu estava falando no início. Para fechar esse primeiro momento, a ideia aqui é que a gente precisa pensar sobre isso, porque a gente tem pouco dado sobre isso, né? Sobre essas questões, né? E essa foi a nossa forma um pouco de contribuir.
E aí, enfim, eu fico à disposição para que a gente possa conversar um pouco mais sobre esses dados depois, agora, caso vocês queiram conversar sobre isso, tá? E aí, novamente, agradeço a paciência de vocês. Desculpa ter passado um pouquinho desse tempo aí dos 30 minutos. Mas, enfim, eu fui também instigado a falar um pouco mais e contextualizar mais algumas coisas, tá? É isso, gente. Obrigado. Obrigado, Elisa. E é isso. Eu devolvo a palavra para vocês para que a gente possa conversar um pouco. Muito obrigada, professor, pela exposição. Super empolgado, né, com os dados da própria pesquisa. Muito massa quando isso acontece. Sempre. Então, agora eu abro o chat ou mesmo o microfone para quem se sentir à vontade para falar. O professor Gustavo está por aqui para a gente, né, conversar um pouco sobre o que ele trouxe. Então, fiquem à vontade ou para levantar, ligarem o microfone ou para perguntar. E aí, no finalzinho, eu peço para que ninguém saia da sala para eu tirar o famigerado print que eu tiro de todas as atividades com todo mundo da tela para ficar de registro. Tá certo. Acho que o professor Carlos Potiara tinha levantado a mão, né? Não sei se ele quer falar. Ah, tá. Não, quer falar, eu levantei. Não, eu levantei sem querer. Ah, tá bom. Mas Mas Potiara, parabéns. obrigado pela presença. Parabéns. Fantástico. Obrigado. Muitos dados. Deu vontade de conseguir a sua apresentação depois. Ah, tá. Depois a gente pode conversar. Tá? Obrigado. Professor Gustavo, a Raira colocou aqui no chat. Professor, você pensou em falar sobre o MST na pesquisa, uma comparação? Então, Raira, obrigado pela questão. Olha só, galera que seja militante do MST, certo? Antes de perguntar sobre se eu pensei no MST, eu estou querendo que o MST pense em mim. Ou então, assim, eu tô para os dois lados do conflito, tá certo? Assim, assim, eu estou brincando aqui porque eu gostaria de apresentar esses dados tanto para o MST quanto para alguém do agronegócio. Ai. Mas, assim, pessoal do MST, estou disponível, tá? Assim, esse dado sobre ocupação, se vocês quiserem conversar sobre ele, eu estou aqui, tá? Assim, também, como a gente está gravando, também vou dizer, galera do agronegócio, quiser conversar sobre isso, também estou, tá? Dos dois lados, tá certo? Mas, assim, MST, Rara, essa é uma questão legal. A gente perguntou sobre ocupação, não perguntamos especificamente sobre MST, avaliação, seria legal perguntar sobre especificamente o que você acha do MST, perguntar especificamente o que você acha, sei lá, da União Democrática Ruralista, ou da bancada ruralista, ou algo nesse sentido, e ver um pouco a popularidade, digamos assim, de cada movimento, organização e tal, teria sido legal, mas não conseguimos. A gente cortou muita coisa dessa pesquisa. Por quê? Porque ela foi feita por telefone, tá? E ela já ficou muito grande para uma pesquisa feita por telefone, então a gente cortou coisa para caramba, né? Então não tivemos a oportunidade de perguntar sobre isso. Mas essa foi uma questão que sobrou das várias que a gente queria fazer sobre conflitos agrários, que é uma questão instigante. A gente tem uma divisão claramente, né? Eu penso que um próximo passo, uma próxima pesquisa seria pensar em um experimento, porque a gente utilizou a palavra, aí, digamos, a gente fez uma pergunta de manual, a gente utilizou a palavra menos tendenciosa que a gente achou, que foi ocupação. Mas eu sei que mesmo essa palavra, ela tem certas conotações políticas. Existem certos grupos que pensam em ocupação, enquanto outros grupos pensam em invasão. E o experimento legal seria testar as duas palavras, dar para um grupo de tratamento uma palavra e dar para o grupo de controle outra, né? E aí ver se esse dado ele está, né, sendo esse termo está contaminando o debate, né? Se eu usasse invasão, eu teria outros dados, né? Isso vai ficar para as próximas pesquisas, principalmente se ele conseguir fazer um experimento depois, né? Mas sobre questões agrárias, não chegamos aí tão adiante. Não perguntamos sobre o MST, não perguntamos sobre ruralistas, ou sobre... ele teve algumas questões sobre agronegócio mais gerais, mas não especificamente sobre os grupos, né? Mas não, então é isso. Assim, o máximo que a gente tem é isso, tá? Professor,
O Marcos coloca aqui no chat se essa contradição entre a percepção do eleitorado e o não voto por interesses ambientais poderia ser resultado da desinformação ambiental da população. Beleza. Marcos Felipe de Souza, grande parceiro e também contribuiu para a pesquisa aqui. Abraço aí. Obrigado pela questão. Marcos, então, cara, pois é, você vê, né? Essa questão da informação, porque a gente tem uma coisa assim que por um lado, a gente tem claramente sofisticação alta, não tem muita variação em sofisticação, e também tem a questão da informação, né? Também a gente não tem muita variação, então não sei se seria uma variável para a gente que valeria, né? Ou seja, se ela nos ajudaria a explicar muita coisa nessa questão de comportamento, do comportamento ambiental, né? Ou seja, do comportamento pró-ambiental de votar ser explicado pela informação. Mas, assim, se eu for pensando aqui hipoteticamente, sabe, Marcos? Eu estou pensando aqui hipoteticamente, que eu acho que nossos dados, no fim, eles não vão retornar como informação sendo um bom condicionante desse comportamento. Mas não testamos ainda. Agora, uma coisa que eu acho que a gente tem que pensar, viu, Marcos, que é uma coisa que, inclusive, a gente apresentou algumas coisas disso aqui em congressos já, e que é uma coisa que a gente tem sido muito lembrado em relação a isso, que é a questão da saliência das questões ambientais. Porque, veja, essa é uma questão que, tipo assim, cara, essa é uma questão que é muito legal. Frente às outras, ela ter dado proporcionalmente menos, diz alguma coisa pra gente. Porque, tipo assim, não, eu já influenciei alguém a tomar, enfim, medidas mais ambientalmente corretas dos meus familiares. Então, eu já deixei de consumir para o meio ambiente e tal. Mas eu nunca votei, a maioria não ter votado em alguém por pautas ambientais. Isso nos diz um pouco da saliência, né, que as questões ambientais têm no comportamento eleitoral. Talvez a gente possa até ser muito pró-ambiental, mas daí a votar em alguém com essa pauta não está muito claro ainda. Então a gente poderia pensar aqui numa questão, uma medida de saliência, né? Uma medida de saliência. Por exemplo, a questão do problema lá seria uma coisa. Quem diz que tem um problema ambiental, que a Amazônia tem um problema ambiental, por exemplo, né? Com as queimadas, né? E isso é um condicionante para o cara votar. Por outro lado, uma outra boa que a gente está vendo agora, Marcos, que retornou, essa eu já sei que retornou, tem algum sentido, tem algum poder explicativo, que é experiência climática. Então, o cara ter passado por experiência climática, eventos extremos, aumenta a probabilidade do cara ter votar em pessoas com pautas ambientais? Isso sim. Então, essas outras variáveis, acredito que teriam mais poder explicativo do que informação. Agora, com certeza, você me levantou uma coisa até que me deixou com o pulga atrás da orelha, que é necessariamente testar a informação também. Mas eu acho, hipoteticamente, que não. Tá? E um abraço, Marcos. A Tamile coloca qual foi o resultado final da pesquisa? Qual a visão que o grupo obteve, visto que há uma polarização e conflito de interesses? Depois dela, ainda tem mais 2 perguntas para responder. Então, Tamile, essa é a questão. Em algumas questões, alguns temas, alguns debates, nós não temos polarização. Certo? Então, quando você quer saber um negócio que não tem polarização, que eu passei para aqui direto, que não tem polarização sobre as pessoas sabendo que informação sobre aquecimento global. Todo mundo sabe que é aquecimento global. Né? Por exemplo, uma coisa interessante que deixa a gente com uma pulga atrás da orelha. Eu estou com alguns colaboradores tentando fazer um artigo sobre exatamente isso, que é a questão da por exemplo, aquela questão sobre garimpo. Pô, na Amazônia todo mundo rejeita o garimpo, pelo jeito, né? Eu sei que você que está estudando garimpo na comunidade garimpeira vai dizer assim, vai olhar para mim e dizer, pô, cara, menos, né? E eu sei que você vai estar certo por um lado, mas quando eu vou pensar em termos de as maiorias na Amazônia rejeitam garimpo, rejeitam estação de madeira, pelo jeito, né? Eu sei que vai ter algumas áreas bem específicas que isso é bem forte, né? Mas, como um todo, né? O que não acontece com o agronegócio. Então,
quando a gente pensar assim, a rejeição ao garimpo na Amazônia é bem alta, né? Não tem polarização. Inclusive, aí as minhas colaboradoras estão com um nó na cabeça, pensando, porra, como é que o cara à direita vai dizer isso, por exemplo, né? É um problema para a gente pensar, por que está acontecendo, entendeu? Então, tem algumas questões que não tem polarização também. Outras têm, tá? Você viu ali que, por exemplo, a ocupação é o que gera polarização, né? E sabe, esses dados, eles não estão tão distantes do que a gente sabe já quando a gente compara o Brasil com outros países. Em outros países, eu tenho mais polarização ambiental em algumas questões do que no Brasil. O Brasil tem por exemplo, negacionismo climático. A gente tem uma medida de negacionismo climático que eu passei, né? Eu passei por ela, que é a questão da... Justamente ele fez uma questão sobre as queimadas na Amazônia contribuir para o aquecimento global. A gente estava esperando medir grupos que dissessem não, e isso seria uma medida nossa de negacionismo climático. Mas não tem polarização nisso. Maioria, grande maioria, tanto a esquerda. Então, se a grande maioria diz que diz a posição certa, realmente as queimadas influenciam o aquecimento global, né? Que é a posição não negacionista, né? Isso significa que gente à esquerda e gente à direita está aceitando o aquecimento global, né? Então, também, Tamily, assim, também é desafiador esse negócio, porque tem certos consensos. Tem certos consensos que não geram polarização na questão ambiental. Agora, outros não. Então, mas a maioria não tem polarização. Agora, isso, viu? Só um parênteses. Isso não significa dizer que quando você vai, por exemplo, cruzar... Aí eu não mostrei esse cruzamento. Então, quando você vai cruzar ideologia, que a gente tem essas questões, ideologia, voto, né, partidarismo, com essas questões, realmente, em alguns casos, pessoas mais à direita tendem a ter posições menos pró-ambientais, realmente, tá certo? Mas não chega a ser uma polarização, no sentido de que é totalmente dividido, como foi aquela questão da ocupação que eu mostrei, entendeu? Professor, a Isabelle coloca, quanto tempo demora para essas pesquisas serem organizadas e finalizadas? E se tem algum instituto específico responsável por transformar as entrevistas em pesquisas? Então, Isabela... Tá. Então, Isabela, olha só, que legal, boa pergunta. Olha, aí, eu não sei, porque eu estava brincando com meus alunos hoje de manhã, porque professor, essa galera que é professor e professora, é uma galera que chora pra caramba, reclama da vida, né? Meu colega pode estar aqui, pode dizer que se eu estou errado ou não, mas é uma galera que chora pra caramba, então você não pode fazer uma pergunta dessa para mim, que eu vou começar a reclamar da vida. Então, por exemplo, essa nossa pesquisa, ela demorou para caramba para ser feita, porque a gente demorou a receber financiamento, a gente teve problemas, por exemplo, teve uma época que teve corte de verbas na universidade, no governo passado, a gente estava com pesquisa pronta para ser financiada e cortaram nossas verbas, a gente não conseguiu fazer no ano passado, só conseguiu fazer nesse, desculpa, no ano retrasado, em 2022, só conseguiu fazer esse ano. Entendeu? Enfim, então tivemos um pouco, assim, estamos ainda vendo os melhores momentos para fazer esse tipo de coisa, como financiar uma pesquisa dessa e tal. Mas a pesquisa em si não demora muito a ser feita teoricamente. Nós demoramos, viu, Isabela? Nosso campo, né, demorou 1 mês e meio a ser feito por telefone. Mas foi justamente por causa desse modo de administração por telefone que esse campo demorou tanto. Nós poderíamos ter feito um campo com menos tempo, se nós tivéssemos feito os questionários face a face, né, presencialmente. Mas aí isso custa mais caro. E a gente está em ano eleitoral e as pesquisas estão custando mais caro por causa disso também. Então, a gente contratou uma empresa. Por que a gente não tem perna? A gente não tem mão de obra, né? Digamos assim, se eu pegasse todo mundo que está aqui, entendeu? Ei, galera, bora aqui sair aplicando questionário. A gente não ia conseguir cobrir a nossa amostra, entendeu? Então, a gente tem que contratar uma empresa para isso. Então, a gente realmente contratou uma empresa, que foi a CP2, que é uma empresa de Belo Horizonte, tá? Que, enfim, tem um know-how, já tem, né, nos ajudaram bastante com algumas questões, um pessoal bem interessante. Então, para esse tipo de pesquisa, a gente precisa realmente contratar, tá? Com a amostra nacional, no caso aqui, né? Então, realmente, contratamos uma pesquisa, fizemos o desenho, tudo, mas
aplicar a questão, aplicar os questionários, temos que contratar uma empresa. E é isso, e a outra questão, sim, o campo em si demorou 1 mês e meio. Acho que demoramos mais tempo para desenhar o questionário, mas o campo em si demorou 1 mês e meio. Por último, tem a pergunta do Alexandre, quando você estava falando, ele, né, acabou fazendo um comentário sobre o Globo Rural, mas ele disse que era, né, brincadeira, mas que ele tem a impressão de que os dados acompanham os esforços de propaganda, com atividades mineradoras serem mais populares em municípios mineradores, mas menos nos outros. O agro, por sua vez, tem projeção nacional. Os seus dados conseguiriam ser regionalizados de modo a corroborar ou problematizar essa impressão? E acho que e o que há, né? E como há, ou se é possível identificar ou regionalizar seus dados e associá-los com as ferramentas de propaganda ideológica desses setores. Ah, legal, Alexandre. Então, assim, Alexandre, deixa eu te falar. Sempre estou recebendo essa questões parecidas com a sua, sempre que eu apresento esses dados, né? Temos como fazer isso? Temos. Se a gente fizesse uma... E, aliás, vamos fazer, tá, Alexandre? Assim, vamos fazer análises multinível, que seria o quê? Eu pego esse nível aqui, que é o nível individual, e eu pego um outro nível, que é o nível... algumas informações sobre as regiões, como você está falando, regionalizado, né? E aí a gente pode fazer análises sobre como esses dados gerais, né, para a região amazônica, como é que eles estão especificamente situados quando eu faço esse tipo de análise multinível. Ainda vamos fazer, tá certo? Mas, assim, acho que sim, vamos ter variações regionais no interior da Amazônia, por exemplo, questão de garimpo, né? Mas a grande questão aqui é que, e isso é uma coisa que é uma contribuição da nossa área. Gente, vocês têm, se eu chegar às 7, fecha a sala, é isso? Ou eu posso dar uma... Não fecha, né, Alexandre? Beleza. Então, só para falar um pouco sobre isso. Sim, eu acho que vai ter variações regionais, tá certo? Por exemplo, esse dado aí, 82% na Amazônia são contra o garimpo, certo? Beleza, mas eu sei que tem áreas específicas que eu tenho muita presença de garimpo, certo? Ok, tudo bem. Então, se eu fizer análise multiníveis, por exemplo, eu vou conseguir identificar onde essas pessoas que são mais pró-garimpo, desses, né, desses que, né, sobraram, da minoria que sobrou aí, onde é que ela está localizada. Eu conseguiria fazer isso com análise multinível, Alexandre. Agora, a grande questão aqui é que, independentemente disso, certo? O dado, ele persiste, certo? Que é a rejeição ao garimpo na Amazônia como um todo, a despeito de eu ter áreas mais localizadas que são mais pró-garimpo, ela persiste. E qual é a grande questão aqui? É que talvez essa discussão ela já tenha, digamos assim, transitado para uma compreensão na qual mesmo as pessoas que têm alguma afinidade com garimpo, né, mesmo que as pessoas que topem garimpo de alguma maneira, elas não digam que seja positivo, no nosso caso aqui, ou seja, elas vão, se eu fizesse uma quali com eles depois, eles diziam, não, é negativo, mas, certo? E esse mais, a gente entraria em questões aí de raciocínio motivado, que é uma área, né, que é um tema bastante debatido na área do comportamento político, que é essa coisa da justificação das ações e tal, esse tipo de coisa, tá? Isso, então, é uma coisa assim, 80% serem, né, contra o garimpo na Amazônia, é um dado que vai ficar mesmo que eu tenha essa regionalização, entendeu? Essa que é a questão, entendeu? Por outro lado, pô, essa maioria, e aí eu concordo plenamente com você, essa questão da propaganda. Assim, é uma questão para a gente investigar, inclusive em próximas pesquisas, que é o quanto essa aceitação do agro, por exemplo, na Amazônia, é feito do que na nossa área de comportamento político nós chamaríamos de priming, né? Ou seja, da capacidade enfim, das mensagens no meio de comunicação de massa influenciarem a opinião das pessoas, né? Pode ser uma grande hipótese de testar o quanto propaganda pró-agro, que é bastante densa aí nossos meios de comunicação de massa, podem estar influenciando esse dado. Pode ser o caso que sim, pode ser o caso que outras questões mais específicas, tipo, mesmo, aceitação mesmo, assim, as pessoas
realmente trabalham com isso e realmente aceitam isso, então vê uma possibilidade de trabalhar com isso. Enfim, essas são questões que a gente ainda vai trabalhar, né? Vai colocar enquanto hipóteses para testar nas análises que a gente vai fazer desses dados ainda, né? Mas concordo com você, essa seria uma das primeiras hipóteses, pensar o quanto propaganda, por exemplo, influencia essa questão da aceitação do agro. Muito obrigada, professor Gustavo. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta, se a gente pode ir se encaminhando para o finalzinho. Deixa eu colocar aqui as minhas palminhas também para o professor. Opa, valeu, gente. Obrigado. Obrigado pelas palminhas virtuais. Professor, então, eu lhe agradeço mais uma vez, em nome de toda a comissão, pela sua presença, enfim, por estar em mais uma edição conosco. Esperamos lhe ver na terceira edição, que vai ser em 2026, então já marca aí na sua agenda, desde já. Estarei presente. Eu gostaria de pedir que todo mundo, quem puder e quiser, ligasse sua câmerazinha para a gente tirar um print da tela de todo mundo para registrar aqui. É isso, pronto. Vamos lá. Todo mundo aí passando perfume para sair. Outra piadinha cringe, né? Todo mundo organizadinho por aí. Quem vai aparecer, quem quer. Deixa eu colocar aqui em tela cheia para tirar o print certinho. Pronto, aqui tá todo mundo em tela cheia. Agora para mim. 1, 2, 3. Todo mundo sorrindo. Digam X. Sorrindo. X. Pronto, eu tirei. Eu vou lhe enviar, professor, pelo WhatsApp. Não tá numa boa época, não tá numa boa época para o pessoal dizer X, não, Elisa. Pô. É verdade. Eu tinha esquecido. Gente, então, professor, se eu quiser, né, falar mais alguma coisa, mas a gente vai se encaminhando para o final. Beleza, gente. Só queria agradecer a paciência de todo mundo que ficou aqui para a gente conversar e tal. E novamente agradecer o convite, tá? Elisa, obrigado aí pelo convite novamente, tá? E pela atenção. Obrigado a você e a todo mundo que organizou. E obrigado a todo mundo que assistiu, tá? Um abraço para todo mundo aí. Bem, quem quiser conversar sobre essas questões depois, temos aí grupos. Enfim, sigam o Instagram do meu grupo, que é o CEPOLS, e aí a gente vai falando das próximas. Beleza? Beijos, pessoal. A gente se vê amanhã de manhã, então, para a continuação dos GTs, e à tarde tem mais programação. Valeu, pessoal. Tchau. Encerrar a sala para todo mundo. Boa noite.